Meu nome é Álvaro Reches e eu tenho 25 anos no ministério. Eu tenho uma dessa mesma e eu ganhei de presente lá em Taubaté. Muito boa. Ganhei e vou pedir para o Luizinho se dar de presente para mim também essa, né? Muito obrigado. Funcionando agora. Quero compartilhar a palavra do Senhor porque eu acredito que a palavra de Deus vai tocar o teu coração. Se você me prestar a sua mente, seu coração, se você me prestar seu coração e sua mente, eu vou semear uma semente poderosa na sua vida. Você quer me prestar sua mente e seu coração? Então, abra sua Bíblia em Mateus capítulo 15, verso 21 a verso 28. Este texto bíblico, quando li a palavra de Deus, realmente caí rendido aos pés do Senhor Jesus Cristo, chorando. E eu falava a Jesus Cristo: eu quisera ter uma fé como esta mulher, porque esta mulher tem uma fé realmente surpreendente. É uma fé que, se todos nós tivéssemos esta fé, seguramente a situação da igreja seria diferente no mundo inteiro. O mundo inteiro se curvaria a Jesus. Se tivéssemos a fé desta mulher, poderíamos dizer as montanhas se trasladarem até o mar. Poderíamos então também trasladar as árvores até o mar. E poderíamos fazer coisas que você jamais pensaria que poderia fazer. O texto bíblico se encontra aí em Mateus capítulo 15, verso 21 ao verso 28. E seu paralelo está em Marcos capítulo 7, verso 24 e 30. Diz o texto bíblico: saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidom. Uma mulher cananeia natural dali veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram: manda embora, pois vem gritando atrás de nós. Ele respondeu: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. A mulher veio, adorou de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. Ele respondeu: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos? Disse ela, porém: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus respondeu: mulher, grande é a tua fé, seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante a sua filha foi curada. Antes do horário, eu quero agradecer a meus amigos pessoais, o pastor Adam Furloni, que foi ordenado faz pouco tempo aqui na PIB, junto a sua esposa, a pastora Dani. Para mim é uma alegria. Eles são amigos do peito de muitos anos, companheiros de milícia, de batalhas, de pregações no Chile. Fui tradutor do Adam lá no Congresso de Pastores lá no Chile, e em realidade recorreu todo o sul do Chile pregando o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E a Dani, quando estou na casa da Dani e do Adam, é como estar na nossa casa. Assim que eu quero dar um forte abraço para meu amigo que está na França. Seguramente agora o pastor Adam está ouvindo esta mensagem, está na França. Falou a Dani que vai tratar de se conectar ao vivo para escutar. Então mandamos uma salva de palmas para o pastor Adam. Esta passagem tem implicações tão poderosas, tão sérias. Além de qualquer outra coisa, tem um interesse único. Descreve a única oportunidade em que Jesus saiu da Palestina e do território judeu. O sentido supremo desta passagem é que preanuncia a propagação do Evangelho a todo mundo. Nos mostra o princípio do fim de todas as barreiras. Todos nós enfrentamos barreiras. O eleve enfrenta barreiras. O reação enfrenta barreiras. Quando eu escutava o Luizinho falar sobre reação, eu falei: o reação pode ser um conceito, mas de aqui em diante se pode converter numa forma de viver. O reação pode ser um momento onde reunimos um monte de pessoas para fazer um trabalho de evangelização, mas pode se converter em uma forma de viver, onde cada dia eu tenho uma reação. Eu estou compartilhando a minha fé. Eu posso falar do que o Senhor tem feito na minha vida e posso mudar a mente das pessoas ao redor, a forma de pensar, a forma de falar, a forma de ver a vida. E eu acredito, irmãos queridos, que este momento, este texto bíblico, então, prenuncia o fim de todas as barreiras. O processo da conquista da mulher cananeia pode simbolizar o processo que nós vamos a ter que percorrer para conseguir os nossos objetivos.
Temos todos nós objetivos como crentes, como famílias, como igrejas. Poderíamos então situar-nos no texto bíblico e pensarmos um pouco quais são as barreiras ou quais são os objetivos que temos que passar para poder conquistar, para poder então marcar o coração da nossa cidade, marcar o coração do nosso país, marcar o coração das nossas famílias ao redor, dos nossos companheiros da faculdade. Eu tinha 19 anos quando me converti, e aos 21 anos de idade eu já estava no campo missionário pregando o evangelho ao sul do Chile, trabalhando com pescadores. Mas he recorrido tantos lugares pregando o evangelho, mas eu digo: Senhor Jesus, eu não quero estar submetido somente a um programa. Os programas são bons, mas não quero que minha mente esteja ficando presa de um programa, senão quero ter uma vida cheia do Espírito Santo, que se tem programa ou não tem programa, para evangelizar, eu possa ser uma pessoa radical no Senhor Jesus Cristo, para poder conquistar a outras pessoas. E eu então fico pensando nesta mulher e digo que esta mulher tem várias barreiras, ou um processo que tem que passar para poder chegar a conseguir o que ela quer. E a primeira coisa que tem que enfrentar é a atitude. E antes de falar da atitude, quero dizer que uma vez eu estava num edifício lá no Chile trabalhando. Minha profissão nas instalações elétricas, tinha 20 anos de idade. E de repente Deus falou comigo quando estava lá no 16º andar. E de repente Deus me fala e me disse: eu quero que você vai pregar em uma rua onde só tem prostitutas. E então eu falei: Senhor Jesus Cristo, não será que tem outro? E então o Senhor continuou falando à medida que eu estava lendo os planos elétricos e dando instruções para poder fazer as instalações. E Deus falava comigo e me dizia: eu quero que você vá lá a pregar nessa rua onde tem só prostitutas. Uma rua que chama Maipú, um bairro na estação central, em pleno Santiago do Chile, capital. Era inverno, era muito tarde, o trabalho terminou cedo, mas se escurece muito cedo no inverno. E então, como estava no meu coração ardendo, eu falei: eu vou. E comecei a caminhar até o metrô, ainda com dúvidas no meu coração. Eu era magrinho, tão magro que nem sombra dava, de tão magro que era. Usava o cabelão comprido quando tinha, agora já acabou. Mas naqueles anos de glória, eu usava o cabelão compridão. E então ia bem abrigado, com casaco, agasalhado, com minha Bíblia. E então comecei a entrar nessa rua de prostitutas e homossexuais. Quando chego numa esquina, eu fico parado e o homossexual vem se me aproximando e me diz: ai, gostosão. E então eu fiquei um gelo, irmãos, um gelo que veio daqui do peito até ao dedão do pé. E aqui naquela hora peguei valor e falei: em nome de Jesus, Ele veio para resgatar as suas vidas. E comecei a entrar numa rua que está entre duas ruas perigosíssimas em Santiago, e não tinha ninguém. Eu pregava como que se tivesse o Maracanã cheio de pessoas. Eu estava pregando como que se tivesse uma multidão de pessoas e não tinha ninguém. Quando chego caminhando, vi na frente uma grade, numa janela, e uma mulher sentada, cabelo cacheado, e só conseguia ver a silhueta porque lá dentro tinha uma luz vermelha de prostíbulo e uma música de prostíbulo. E ela sentada naquele lugar. Então aqui falei: aqui vou ficar. E comecei a pregar o que o Senhor colocava no meu coração, sozinho, de noite, num bairro muito perigoso. Mas Deus tinha falado comigo. Falei: se Deus falou comigo, então tem que fazer alguma coisa. E comecei a dizer: as prostitutas e os publicanos vão se entregar primeiro no reino de Deus, porque vão reconhecer a sua soberana graça e seu perdão. E então preguei como que se estivesse cheio. E de repente fiz um apelo, porque tem que ser com apelo o negócio, né? E eu falei: se alguém quer receber Jesus Cristo, pode vir ou levantar a sua mão ou fazer esta oração depois de mim. E comecei, fechei meus olhos e falei: Jesus. Cri, 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 cri. Nesta hora, e a mesma coisa, eu recebo teu nome. E de repente começo a ouvir uma pessoa chorar. Quando levanto a vista, a moça, a mulher que estava na frente, começou a chorar. E chorava muito. E eu atravessei a rua, fui até onde ela estava, me aproximei na janela, falei com ela e comecei a chorar junto com ela. E falei: você gostaria de me convidar dentro de sua casa? Olha, imagina a minha inocência. Eu gostaria de orar com você. E então ela me disse: por favor, entra. E eu entrei. Entrei lá e comecei a falar do evangelho para ela. Essa mulher começou a chorar mais, e eu chorava.
Ela fez e entregou sua vida a Jesus Cristo. E me levanto e falo: hoje você vai sair comigo, eu te vou levar a um lugar e vou conseguir uma casa. Nem eu tinha casa, eu vou conseguir casa para ela, mas não tem problema, era solteiro. Falei para ela: eu vou conseguir um lugar onde você ficar nesta noite e sair desta vida. Então ela me seguiu. Quando estávamos saindo da casa, vinha entrando o dono do local e ele me cumprimenta, eu com minha Bíblia, com cara de bonzinho. Ela me disse: tudo bem? Eu falei: tudo bem, me disse ele. E eu falei: tudo bem. E eu saí com ela, caminhando atrás dela. Cheguei até a avenida, quase a avenida principal, e de repente veio um homem correndo de trás de nós. Se colocou em frente dela e começou a bater na face dela, para que reacionara, como que se eu tivesse feito alguma hipnose para ela. E então ele começou a dizer: reaciona menina, reaciona, e batia nela, e batia nela. E naquela hora veio no meu coração a vontade humana de ir em cima dele e dar sabe, né? Um soco bem dado, defender ela com toda a minha hombria, com toda a minha masculinidade. Apesar de que era bem magro, não tinha muita força, mas tinha valentia. E naquele momento, graças a Deus, Deus me falou, meu coração me disse: não, filho, obrigado Jesus, senão quebra a cara dele. Não é com espada nem com exército, é com meu Espírito Santo. E então quando falou esse texto bíblico no meu coração, falei: obrigado Jesus, porque se fosse nas mãos, não dava conta, Senhor Jesus. E então falo para ele: em nome de Jesus, Satanás, agora te repreendo. Ele então fica para trás e pega um canivete, essa coisa como borboleta, canivete e borboleta, assim, e saiu assim um negócio, uma espada. E eu também fiz a mesma coisa, né? Com meu canivete. E aí o cara olhou para mim e me disse: se você vem buscar as meninas, eu vou matar a próxima. Eu peguei a menina, entendi a mensagem. Então, como eu sou muito obediente, eu peguei a menina e fui embora, né? E levei, e saiu essa menina da prostituição. Eu fico pensando: Jesus, eu não posso esperar a vida inteira se um programa vem no meu coração. Se as igrejas não tivessem programas de evangelização, o que faríamos? Se as igrejas não tivessem todo o despliegue para poder mobilizar nossos jovens, mobilizar a igreja, o que faríamos? Eu preciso então, Jesus Cristo, ter a atitude da mulher cananeia. É a atitude que cada crente deve ter. Obrigado Deus pela reação, pelo eleve, pelo We Crazy. Estive pregando agora em Salto, 700 pessoas aí o dia domingo em Salto, cheio de pessoas. Um We Crazy, um congresso de jovens evangelizando na rua em meio do carnaval, maravilhoso. Hoje fico sabendo que aqui mais de 1000 pessoas entregam sua vida a Jesus Cristo. Mas sempre é pouco, Se esperássemos cada momento para sairmos massivamente, eu acredito, irmãos queridos, que poderíamos conseguir se cada um de nós tivéssemos a atitude certa no momento certo. Mateus capítulo 15, verso 22 diz: uma mulher cananeia natural dali veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Ela reconhece a Jesus como Senhor e logo acrescenta: filho de Davi. Esta mulher não é judeia, é uma gentil, uma cananeia, uma mulher que não tinha nascido debaixo da aliança de Deus com Israel, mas ela a reconhece como a promessa de Deus para o povo de Israel. Em Mateus capítulo 7, verso 21 diz: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Marcos nos diz no capítulo 7, verso 25: de fato, logo que ouviu falar dele, certa mulher cuja filha estava com um espírito imundo veio e lançou-se aos seus pés. Olha a atitude desta mulher pode mudar muitas coisas. Ela o reconhece como filho de Davi, o rei mais importante de Israel. Em Mateus capítulo 9, no verso 27, um cego clamou da mesma forma. Ela entra no seleto grupo de cegos, prostitutas, ladrões e outros da mesma espécie que reconhecem a Jesus como filho de Davi, não sendo mesmo uma judeia. Jesus tinha se afastado daquela cidade dos cananeus em Tiro e em Sidom para descansar. A multidão perseguia Jesus, a multidão não deixava descansar Jesus.
A multidão não conseguia estar sem Jesus. Se tornaram as pessoas perseguirem Jesus pelos pães e pelos peixes. Muitas pessoas iam até o deserto. Mas aí estava Jesus, querendo ter um retiro, descansar, estar sozinho, sossegado com seus discípulos, conversar, bater um papo. Ele sabia que se ele cruzava a fronteira de Israel, ninguém seguiria ele. Nenhum israelita iria até lá, detrás de Jesus Cristo, para poder ouvi-lo. Mas tinha alguém do outro lado. Alguém que tinha escutado e que havia ouvido das promessas de Jesus. Alguém que tinha ouvido falar do poder de Jesus. Alguém que tinha escutado falar das promessas maravilhosas que Ele tinha concedido para muitas pessoas em Israel. Alguém tinha naquele lugar. Eu sempre digo que sempre tem alguém que te conhece. Sempre tem alguém que conhece você. Sempre tem alguém no trânsito. Sempre tem alguém no shopping. Sempre tem alguém na faculdade. Aunque você decida estudar numa outra cidade, alguém vai te conhecer. Alguém vai achar e vai dizer: eu te conheço. E então por isso a atitude nossa deve ser a atitude de verdadeiros discípulos de Jesus Cristo. A atitude de verdadeiros jovens que amam apaixonadamente ao Senhor Jesus Cristo. Esta mulher então tem uma atitude diferente. A atitude que vai marcar a diferença perante os desafios que enfrentamos é a atitude desta mulher. Uma atitude de reverência. Muitas pessoas estão usando o nome do Senhor em vão. Cantam de Jesus, falam de Jesus, mas não vivem Jesus. Eles podem até percorrer o mundo inteiro falando de Jesus, mas não vivem Jesus. Como podemos saber então? Cada um de nós sabe qual é a nossa atitude diante do Senhor quando estamos no silêncio da nossa casa, quando estamos no banheiro, quando estamos sozinhos nos nossos quartos. Em realidade, eu não sou profeta nem filho de profeta. Não sou da casta mais pura dos evangélicos do Chile. Meus pais não foram pregadores. Não venho da elite espiritual do Chile. Meu sobrenome não é Valadão. Meu sobrenome não é Graham. Meu sobrenome é Witt. Meu sobrenome não é Malafaia. Meu sobrenome não é Killam. Muitos de nós somos conhecidos além de mil quilômetros ao redor. A Cananeia ninguém conhecia. Só fala mulher cananeia. É como os 4 homens cheios de fé que transportaram um paralítico. Não sai o nome deles. Pode ser que seu nome não saia no New York Times. Pode ser que seu nome não saia na Folha de São Paulo. Mas o que vai mudar a sua vida é sua atitude em frente do que você acredita. O nosso legado, a nossa herança, não são os recursos que podamos conseguir na vida, sino a nossa atitude, os princípios de Deus no nosso coração. Os nossos filhos não vão falar das coisas que fizemos em público, vão falar das coisas que descobriram quando estávamos em segredo, no segredo da nossa vida, quando ninguém via, quando ninguém estava junto de nós. Queridos jovens, você está escrevendo desde agora a sua história. Você em realidade também se converteu na caneta de Deus para escrever a história do próprio Deus. Por essa razão, eu acredito que a atitude desta mulher é a atitude de cada crente, de se jogar nos pés do Senhor Jesus Cristo, de buscar a Ele, buscá-lo a Ele simplesmente porque Ele amamos, simplesmente porque Ele é Deus, simplesmente porque Jesus é Jesus. Eu mesmo fui forjado no silêncio de uma ilha como missionário, como um pregador de 21 anos de idade junto a pescadores do sul do Chile, numa ilha onde ganhei na pregação 80% da população. Já pensou ganhar 80% da população de São José dos Campos? Bom, eu tive essa experiência. E naquela ilha eu ganhei 80% da população. Eram 10 famílias, ganhei 8. Era a maior igreja da ilha, a única. E ali foi forjado, como pescador, entre meio de pescadores, no Golfo de Ancud, pescando e evangelizando pessoas que nunca ouviram Jesus. 21 anos de idade, deitado numa embarcação, em um bote, em um barquinho que tinha 7 metros de longitude e tinha de largura 2 metros ou 3 metros. Aí estava, ninguém conhecia eu.
Mas eu sonhava, falava: Jesus, um dia eu vou pregar nas nações, eu vou estar pregando nas nações, eu vou falar de teu nome às nações. Qual é a sua atitude? A fé desta mulher precisa ser provada para ser louvada. Você não pode louvar alguma coisa que você não prova. Você não pode louvar um prato de comida somente pela visual. Você não pode dizer que o lugar é bom somente porque você olhou uma fotografia. Você não pode cair nessas coisas de propaganda que nos mostram povoados, lugares preciosos na fotografia, e quando você chega naquele lugar você diz: oh, não teria gostado nunca estar neste lugar. Você não diz que um prato é bom somente porque você olha e diz: que lindo prato. A fé tem que ser provada, e a primeira coisa é a atitude de fé. Atitude de acreditar que as coisas que vão acontecer quando você está firmado em Jesus Cristo. A atitude forja a tua fé. Mantenha reverência diante do Senhor, e se mantemos uma reverência diante dele, seguramente a nossa fé será poderosa, uma relação poderosa com ele. A segunda coisa é a necessidade. Esta mulher revela a sua necessidade. Ela tem uma profunda necessidade. Ela está gritando constantemente, ou uma e outra vez, como lemos na tradução grega em Mateus capítulo 15, verso 22, diz ela: veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Aqui enxergamos então o grande motivo da sua angústia. Eu pergunto: conhece a sua necessidade? Você tem necessidade, como Paulo dizia: tenho uma necessidade de pregar o Evangelho. A necessidade desta mulher e da sua filha. Ela revela a sua necessidade, descobre que tem uma necessidade tão profunda que ela está disposta a fazer loucuras, pagar um mico, gritar detrás de um homem que não liga para ela. Ela gritando detrás de Jesus Cristo, Jesus dizendo: vai lá embora, fora, sai daqui. E os discípulos falando para a mulher vindo detrás, jogadas nos seus pés, como diz Marcos, e gritava e dizia mais forte: por favor, tem misericórdia de mim. E os discípulos falavam para Jesus: concede um milagro à mulher, Senhor, está incomodando-nos, vai, manda embora. Pese a todas as situações, ela tinha uma necessidade. Você está disposto a orar por uma necessidade? Quanto tempo? Quanto tempo você está disposto a orar por uma necessidade? Quanto tempo estará disposto a esperar para que Deus responda a conversão de toda a sua família? Quanto tempo você estará disposto a pregar para uma pessoa no seu trabalho e na sua faculdade? O que você fará quando você descobre que a necessidade de ganhar pessoas para Jesus Cristo foi colocada por Deus no seu coração? Lucas capítulo 2, verso 42 nos fala de Jesus quando esteve no templo de Jerusalém aos 12 anos de idade. Diz que ele ficou lá. Diz que o texto bíblico no 43 diz que José e Maria tinham como costume ir a adorar a Jerusalém todos os anos. Para eles era o costume. Tinha uma grande costume. Todos os anos iam até lá e apresentavam sacrifício. Quando voltaram desse dia, depois dessa festa religiosa, se foram pensando que Jesus estava entre as crianças, os familiares e os parentes. Quando chegaram à sua cidade, se deram conta que Jesus não estava. Esse dia, essa vez, nesse momento, eles tiveram que romper o seu costume. Essa vez foram 2 vezes até Jerusalém. Somente que a primeira foram conversando sobre o Barcelona e o Real Madrid. Estiveram conversando de que o campeão do campeonato brasileiro de futebol. Estiveram conversando do jornal do dia a dia de Jerusalém. Estiveram conversando das situações políticas. Não estava ligando porque para ele é costume. Então a segunda vez, quando se deram conta que seus filhos tinham se perdido, foram procurando a Jesus. E diz o texto bíblico de Lucas que buscaram entre os parentes e os familiares, mas não acharam. Eu vejo que muitas pessoas hoje estão buscando Jesus entre os parentes, mas Jesus não está ali. Onde estava Jesus? Quando chegaram até lá, até Jerusalém, estava conversando com os doutores e perguntaram para Jesus: por que você faz isso para nós? E Jesus respondeu: me é necessário estar nos negócios do meu Pai, me é uma necessidade. Sabe o que estava dizendo ele?
Estava dizendo para seus próprios pais: para você esse é um costume, para mim é uma necessidade. Para você é um costume, para mim é uma necessidade. Quando você passa do costume para a necessidade, a situação da sua vida muda. Quando você sente a dor do seu coração e pode clamar junto com Ana, dizendo: dá-me um filho ou eu morro. É diferente. Diferente é ter um costume, o costume de vir à igreja, o costume de dizimar, o costume de fazer as coisas que fazemos. Ou tua vida pode se converter em um grande costume como a Europa agora, mas nós podemos mudar a situação. Todos os teólogos europeus estão falando que a situação na América Latina em um par de anos mais para frente vai ser similar às coisas que está vivendo a Europa hoje. Mas eu digo, não vai ser desse jeito. Sabe por quê? Porque nós temos uma necessidade, temos algo dentro de nós. Disse a palavra de Deus que como um fogo, Jeremias dizia: oh, eu não posso deixar de falar de ti, Senhor, porque há um fogo dentro do meu coração. Jesus tinha uma necessidade. José e Maria tinham um costume. Que você tem? Você se escova os dentes por costume ou por necessidade? Não se sente sujo quando não escova os seus dentes? Não se sente mal, com mau cheiro e se sente incomodado? Não coloca a sua mão assim para cobrir quando ou compra um chiclete logo porque tem uma necessidade? Não é simplesmente o costume. Esta mulher tinha necessidade. Descobriu essa necessidade e descobriu alguém que podia saciar essa necessidade. Pode ser que o fato do nosso objetivo não seja tão grave como este, uma enfermidade catastrófica terminal, como uma filha possessa. Pode ser algo muito mais suportável. Às vezes tão suportável que ficamos resignados a viver do jeito que estamos vivendo. Às vezes a necessidade nossa não é tão necessidade, tão imperativa. Tanto assim que ficamos acomodados. Ficamos acomodados e pensamos: bom, eu orei tanto, eu levo 2 meses orando por esta situação e não acontece nada. Então, eu acho que Deus não quer mesmo. Não é a vontade de Deus. Mas quando é uma necessidade, como esta mulher detrás de Jesus Cristo, não vai deixar tranquilo Jesus. Não vai deixar tranquilo até conseguir. Qual é a sua necessidade? Qual é o tamanho do que você está buscando em Jesus Cristo? Que realmente pede? Qual é a sua vida, comunhão com Ele? Qual é a sua vida de oração? Quanto você tem chorado diante de Deus? Quantas coisas tem pedido ao Senhor Jesus Cristo? Eu tenho recorrido tantas igrejas e de repente digo: Senhor Jesus Cristo, parece que as pessoas não têm necessidade. Eu fico feliz neste lugar, eu fico feliz no Brasil, porque creio que o Brasil está vivendo um tremendo mover do Espírito Santo de Deus. Mas eu peço para a nossa juventude: precisamos ter uma necessidade. Precisamos que o nosso motivo de existência seja a necessidade das coisas que Deus tem colocado no nosso coração. Tem muitas pessoas lá fora que não conhecem Jesus. Às vezes entramos no banco e não falamos. Não temos carga pelos perdidos. Não temos carga pelo cara que coloca combustível no nosso carro. Não temos carga pelas pessoas dos nossos vizinhos. Nem conhecemos os nossos vizinhos. Precisamos fazer algo. Às vezes podemos vir a ter reação e entre todo mundo fazemos algo. Está muito bom. Mas cadê quando estamos sozinhos? Quando você está sozinho, qual é a sua atitude? Qual é a sua necessidade? Que há em seu coração? Sua necessidade revela quanto você quer que aconteça nas coisas. Sua necessidade revela quanto você quer que aconteça nas coisas. Você dedica tempo, espaço e dinheiro às coisas que são importantes para ti. Tem muita relação entre o que eu acredito e nas coisas onde eu faço meu maior investimento. Para esta mulher não tinha problema a rejeição de Jesus e seus discípulos. Em realidade, aparente rejeição. 3. A humildade desta mulher é impressionante. Atitude, necessidade e humildade para conseguir os nossos objetivos como igreja, de conquistar a cidade, como indivíduo, de conquistar a meus amigos ao redor, e os projetos da vida. Todas as coisas precisam atitude, necessidade e humildade. Esta mulher tinha uma humildade realmente surpreendente. Não fugiu por ser tratada como um cachorro. Jesus diz: eu não posso dar o pão para você. O pão é dos filhos. E esta mulher diz: bom,
Os cachorros comem debaixo da mesa, das migalhas que caem do pão do filho. Ela não se sentiu ofendida. Ela poderia assumir a postura de uma cachorra. Mas pergunto eu, Senhor Jesus, que ofensa? Por que fuiste tão duro com ela? Eu orava ao Senhor e disse: Senhor Jesus Cristo, por que fez isso? O cão, em realidade, não era o querido guardião da casa que temos agora. Na realidade, sobretudo no Oriente, era um símbolo da desonra. Para os gregos, a palavra cachorro se usa para as mulheres da vida e sem vergonha, como ainda se usa em espanhol e eu acho que também em português. Para judeus era também um qualificativo depreciativo. Não deem o que é sagrado aos cães, em Mateus capítulo 7, verso 6. Rabi Joshua ben Levi tem uma parábola que diz: viu as bênçãos de Deus que desfrutam os gentios e perguntou: se os gentios em Belém desfrutam tais bênçãos, quanto mais desfrutarão o povo de Deus? É como um rei que faz uma festa e trouxe a seus convidados à porta de seu palácio. Estes, ao ver sair os cães com codornizes e cabeças de aves engordadas e de becerros na boca, depois desse espetáculo, os convidados começaram a dizer: se se trata assim os cães, quanto melhores banquetes estarão reservados para nós que somos filhos. As nações do mundo são comparadas com os cães, como está escrito em Isaías 56, 10. Como explicaremos então agora que Jesus Cristo trata esta mulher, o Jesus do amor, o Jesus da misericórdia, o Jesus da compaixão, trata a uma mulher que não é judeia como cão, como cachorro? Como explicaremos tal situação? Onde poderemos limpar a imagem de um Jesus Cristo de misericórdia? Com um trato como esse, de uma forma tratada tão vil como aquela, eu acredito que cada um de nós estaríamos fora. Se alguém tivesse tratado nossa vida assim, estaríamos ainda pedindo? Se Jesus falasse para mim: eu não posso dar para você cachorrinho, muitos de nós estaríamos voltando para nossa casa ofendidos no nosso orgulho. Mas esta mulher continuava e gritava a Jesus: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Com um trato assim, então muitos estaríamos deixando Jesus e não ficaríamos com Ele. Lembre-se dos discípulos que abandonaram de Jesus porque Jesus falou dura esta palavra e eles foram embora. Mas esta declaração não tem a ver com os cães dos quais estamos falando anteriormente, mas bem tem a ver com os cachorrinhos de criação, os domésticos. E não esses cães que estavam na rua, mortos de fome, que as pessoas não querem, cheios de enfermidades. Em realidade, a palavra que usa Jesus Cristo foi o cachorrinho de estimação, o cachorrinho que você tem na sua casa, que alimenta e que cuida, que protege. Aqui poderíamos então perguntar: por que demorou tanto em responder à petição da mulher? Que queria ver Jesus? Jesus queria provar a sua fé. Como quarto, quero dizer, a perseverança. Se você não tem perseverança, jamais vai ver seus objetivos conquistados. Nunca vai ver essas pessoas, amigos seus, que são prototipo ou são candidatos para o inferno, chegar até Jesus. Nunca conseguirá vê-los. Nunca você vai conquistá-lo. Um dia perguntava a Jesus: Senhor Jesus, eu quero conquistar minha cidade para ti. E então o Senhor Jesus Cristo me disse: bom, eu quero que você entre a trabalhar agora no shopping. E no shopping no Chile trabalhavam de domingo a domingo, não tinha nenhum domingo livre. E então Jesus falou para mim: eu te quero dentro do shopping. E então eu falei: Jesus, não vou poder congregar o domingo. E então o Senhor Jesus me dizia: vai até o shopping. Falei com meu pastor me disse: bom, vai lá, se Deus está falando, vai até lá. Fui lá, consegui emprego de vendedor numa loja de roupa exclusiva. E então comecei a orar nos corredores. Um shopping com mais de 2.000 lojas, um dos maiores shoppings de Santiago, um dos primeiros shoppings. E eu estava cada domingo lá, toda semana, e caminhava pelo shopping e dizia: Senhor, dá-me o shopping, dá-me as pessoas, os que trabalham, as pessoas que vêm. E começava a orar. De repente a música da Madonna estava lá posta na praça da alimentação, e eu ficava debaixo dessa TV bem grandona. Falava: Jesus, dá-me o shopping. Ia ao banheiro, tinha meia hora para comer e meia hora me sentava no vaso sanitário e falava: Jesus, dá-me este shopping. Até que
que um dia pedimos permissão para a gerência fazer nossas reuniões na praça da alimentação. Antes que abra o shopping, as pessoas falaram para nós que podíamos e começamos a pregar lá dentro do shopping. Começamos a ter reuniões, e as pessoas começaram a chegar no shopping. Tínhamos cultos e pregávamos o evangelho. Os católicos estavam lá embaixo e nós lá em cima, sempre lá em cima, né? Lá estávamos nós orando e os católicos fazendo sua missa lá, e nós estávamos lá em cima pregando o evangelho. Quando pregávamos o evangelho, as pessoas que trabalhavam chegavam a tomar café, muita gente. As praças de alimentação, restaurantes ficavam ao redor e todo mundo ouvia o evangelho. E eu estava pregando o evangelho e falava: Jesus, coloca carga no meu coração, coloca o peso, a necessidade. Eu quero ver a glória de Deus neste lugar. E começamos a ver pessoas se converterem. Um dia eu estava orando com as pessoas que se reuniam, umas 40 pessoas dentro do shopping que trabalhavam ali, e um cara pulou o balcão, o balcão, se diz? Sim, a mesa onde eles dão alimentação. Ele pula e chega até detrás de mim e me disse: oh cara, eu estou me queimando dentro, por favor ora por mim, cara, eu estou sentindo um negócio aqui que não consigo. Ele estava ali, me pegou, começou a chorar, entregado a Jesus Cristo. Eu sei que você tinha experiências muito mais poderosas. O que eu digo, qual é o lugar convencional? Qual é o lugar do lugar para compartilhar nossa fé? Qualquer lugar, na faculdade, ou em qualquer lugar, na escola, na cidade, no metrô, no ônibus, na fábrica. Qualquer lugar é bom. Quando você tem um objetivo de ganhar pessoas para Jesus, você não vai ficar quieto, você não vai ficar aí parado. Me lembro que estávamos aqui no ano 97, 98 com os jovens da Batista do Povo. Os que estão aqui se lembram, e falamos: vamos pregar na rua. E então fomos para a padaria Hollywood, ali na Andrômeda, se não erro bem, se não estou errado, na Andrômeda, aí estávamos e começamos a pregar. Nunca os jovens tinham pregado na rua, e começamos a falar de Jesus Cristo. Todo mundo se aproximava e começava a ouvir. Falei: Jesus, precisamos ter paixão pelas pessoas, paixão pelos perdidos, paixão por aquelas pessoas que não ouviram de Jesus Cristo. Persevera. Por que demorou tanto Jesus em responder? Às vezes parece que demora, mas não demora. Jesus sempre responde no tempo certo. Abraão e Sara tiveram que esperar longo tempo antes de receber a Isaac. Quando o pai de todos os crentes recebeu a ordem de sacrificar seu filho, imagina o tempo que tem que sido para ele esperar até que o anjo se apareceu para dizer para ele: não mata teu filho. Tem que ter sido uma eternidade. Quando levantou a faca, ia atravessar a seu filho, e o anjo falou: não, por favor, não faça. Eu vejo agora que você não se privaria de nenhuma coisa. Nós não podemos falar de Davi, de seu desânimo, porque Deus não respondeu imediatamente suas orações. Não parecia que Jesus ia chegar demasiado tarde à casa de Jairo. Não parece pelo momento aos cegos que Jesus era indiferente a seu clamor quando clamavam detrás dele. Às vezes parece que Jesus demora. A mulher continuou gritando detrás dele. Se Jesus sabia exatamente o que ia fazer, e enquanto a dar de comer à multidão faminta, por que pergunta para Felipe: como vamos alimentar? Por que não falou na hora? Vamos fazer um milagre. Por que pergunta para Felipe? Bom, todos esses questionamentos têm uma resposta. A resposta é a prova da nossa fé. Abraão foi fortalecido em fé, disse o texto bíblico. Jairo, Jesus disse para ele: não temas, crê somente. E com relação a Felipe, lemos em João capítulo 6, verso 6, isto dizia para provar-lhe. E com relação a Lázaro, o Senhor diz a seus discípulos: é para o bem de vocês, estou contente por não ter estado lá, para que vocês possam acreditar. É muito melhor ver um morto ressuscitar que um enfermo curar. Jesus deixou morrer para quê? Para provar a fé, o coração deles. Sabe por que às vezes Deus não responde o que você está pedindo? Porque Deus quer provar a tua fé. Sabe o que Deus quer fazer? Provar quanto pesa a tua fé, a ver se realmente sua fé vai perseverar até ver o que Ele quer entregar para a sua vida. Oh, aleluia. Jesus Cristo quer provar o nosso coração, quer provar a nossa fé. Jesus não demora, Jesus somente prova a nossa fé.
Que podemos dizer quando voltamos a nossa casa? Quando nós estamos com a música e o som apaga, quando as luzes deste leve vai terminar, que vai acontecer com você? Que vai passar com sua vida? Eu estive na África, eu estive naquele lugar pregando o Evangelho de Jesus Cristo. Lá as pessoas não têm carro, caminham quilômetros para chegar a um culto como este. Mas te asseguro que muitas das nossas igrejas latino-americanas, quando o carro quebra, eles falam: não posso ir, está chovendo, não vai dar jeito, fico em casa quentinho, tranquilo, não fico molhado. Sabe qual é a nossa fé? Eu quero saber qual é a nossa fé. Quando eu estive numa tribo indígena na África, na Angola, e então caminhei quilômetros no deserto angolano, todo seco, não caía nenhuma gota de água, e de repente o missionário me leva até o culto, um templo de uma barraca, umas palhas em cima do teto, com um calor insuportável. Quando entro lá, sabe que tinha de cadeira? Uns troncos jogados no chão, se sentavam no tronco, e o culto não durava 2 horas como nós temos a programação. Eu tenho ainda 5 minutos, mas lá não, duravam 4 horas os cultos. Sabe que? As pessoas não ficavam olhando o seu telefone, seu relógio. Sabe o que faziam? Louvavam a Deus com todo o seu coração. Sabe por quê? Porque eles têm paixão na sua alma. Essa é a grande diferença. Essa é a grande diferença. Nosso povo, em nossas cidades, temos que aprender a servir a Jesus Cristo quando o carro está bom e quando o carro está quebrado, quando o ar está bom e quando o ar acondicionado está quebrado. Não tem problema. Sabe por quê? Porque minha fé foi provada, foi testada. Por isso Jesus Cristo, embaixo do meu perfil, Ele curte a minha fé. Aleluia. Oh, aleluia. Oh, Jesus. Eu não vou não. Estou muito cansado hoje. Hoje trabalhei tanto. Hoje está quebrado o carro. Ai, está chovendo. Vai molhar. Hoje fiz o cabelo hoje. Se molhar, vai ficar tudo amassado. Não tem jeito. Ai, vou passar por essa poça de água. Ai, misericórdia. Ai, a camisa Hugo Boss vai molhar. Caraca, meu, vai molhar a Hugo Boss. Tem jeito mesmo, né? Ô pastor, eu vou ficar no online hoje. Eu assistir no online. E os africanos estão lá. Aleluia. Aleluia. 3 horas, 4 horas louvando Jesus. Ninguém tem relógio para saber se é cedo ou tarde. Ninguém está preocupado de responder o WhatsApp. Não. Ele estava louvando Jesus. Oh, Jesus, louvando Jesus. Essa é a atitude dessa mulher cananeia. Essa é a atitude. Ela paga o mico. Não tem problema que Jesus fale: vai embora. Não tem problema, a sua fé é provada. Ou você pode ficar frustrado quando sobe alguma coisa no Facebook e ninguém curte. E ninguém curtiu minha foto. E é tão engraçada. Se preocupe se Jesus curte a sua fé. Se Jesus curte a tua fé, está por pagado. Você está pronto, você está listo. Você tem um vencedor, um vitorioso. Se Jesus fizer, nossa, da hora, cara, você é doido mesmo. Eu gostei de você, meu. E aí então a coisa é diferente. Aleluia. Aleluia. Oh, praise the Lord Jesus. Aleluia. Santo é seu nome, Jesus. Aleluia. Eu era missionário no sul do Chile, para terminar. E então chegou uma mulher que tinha uns 50 anos de idade, 10 famílias. E eu fazia o culto numa casinha sem luz. Não tinha energia, não tinha nada. E ela descia da montanha caminhando, tinha uma ponte. E esse dia choveu e a ponte ficou toda tampada de água. E então ela foi até o mar e passou pelo mar para ir ao culto.
com a Bíblia em alto para não molhar sua Bíblia envolta em plástico, uma sacola plástica. Quando chegou no culto, falou para mim: "Ô irmão Álvaro", e eu olhei toda molhada: "Irmã, quando esteja chovendo desse jeito, pode ficar em casa, tranquila, sossegada, mas a ponte estava cheia de água." E então ela me deu uma lição. Olhou para mim e me disse: "Você acredita que eu estou vindo aqui por você? Meu compromisso não contigo, irmão Álvaro, meu compromisso com Jesus." Com quem é seu compromisso? Com quem é seu compromisso? Na 23 de maio em São Paulo, dirigindo um carro, eu era de copiloto, São Paulo, cheio de carros. E quando passamos, tinha um carro de uma mulher chorando. E falei para a moça: "Detém o carro aqui agora." "Não posso, Álvaro." Olha o congestionamento. "Detém o carro." Parou o carro em meio da 23 de maio. Eu desci do carro. Justo ficou parado e fui até lá com um folheto pela janelinha e falei: "Olha, eu não sei porque você está chorando, menina, mas uma coisa eu sei. Deus me fez percorrer 3.700 quilômetros para te dizer que você é a mulher mais importante para Jesus no mundo." Ela pegou o folheto e chorava mares e continuou. E eu fiquei no meio da 23 de maio. O trânsito começou a andar e comecei a caminhar. E o carro meu foi embora. E eu caminhei até encontrar o carro. Se você vai no ônibus e Deus te falar, fala com aquele homem. Se você vai na faculdade, vai pagar um mico? Se Deus te falar, agora, sobe naquela banca, fala para as pessoas que eu amo elas. Sabe o que? Sua fé e a minha fé vão ser provadas. Sua fé e a minha fé vão ser provadas. E se são provadas, vão ser louvadas. Fique de pé. Eu vou pedir para nosso irmão Luiz, pastor, não sei se me convida, 2 pães. Pães, 2 pães. Eu quero falar para você que a sua fé vai ser provada. Não tem problema se seu nome não sai no Le Monde, na Folha de São Paulo. Não tem problema. Esse não é o problema. Não tem problema se seu nome não está nas primeiras fileiras do gospel evangélico. Não tem problema. Não tem nenhum problema. O importante da sua vida é que a sua fé vai ser provada. E eu pergunto, se vai ser provada a sua fé, vai ser louvada como a fé desta mulher? Jesus louvou a fé. Todos nós podemos ser provados na nossa fé. Mas pergunto, quantos de nós, quantos dos que estamos neste lugar, vamos a ser louvados por nossa fé? Quantos de nós no final do dia, quando chegamos em casa, vamos ver no nosso perfil um me gusta, um curtir esquisito, um curtir diferente, um curtir de uma pessoa que eu nunca pensei que poderia curtir a minha fé? Oh Jesus, se o Senhor curtir a minha fé, oh, se o Senhor curtir a minha fé, eu estou pronto, eu estou feliz. Se o Senhor é o único que curtir a minha fé, não tem problema. Eu estou feliz, Jesus. Eu estou feliz. Jesus falou para aquela mulher que o pão é dos filhos. O pão é dos filhos, mas as migalhas é dos cachorros. Quem quer vir comer migalha? Quem quer migalha?
Quem quer vir a comer migalha? Você está comendo migalha? Está comendo migalha? Quer comer migalha? Oh, Jesus quer comer migalha. Quer comer migalha? Porque se você está disposto a comer migalha, o Senhor te vai pegar do braço e te vai dizer: não come migalha, filho. Não come nunca mais migalha. Não precisa comer migalha na noite, quando você faz um clique na pornografia. Não come migalha. Não come cominha de porco. Eu pergunto: você quer o pão? O Senhor tem o pão para os que creem. O Senhor tem o pão para aqueles que acreditam. Você quer comer o pão? Venha até aqui e arrebata o pão. Venha até aqui e diz: eu vou comer o pão. Eu nunca mais vou comer migalha. Eu vou ser o braço desta igreja. Ou quando tenha projetos evangelísticos e quando não tenha, quando tenha reação, minha vida será todos os dias uma reação. Sabe por quê? Porque minha vida come do pão, do pão, do pão, do pão. Oh, o Senhor te convida a dizer hoje: Senhor, eu quero o pão. Não quero migalhas, não quero migalhas, Senhor. Não quero viver de orações do almoço. Não quero viver de uma relação de 5 minutos contigo. Não quero viver de uma relação junto a ti somente pelas coisas que eu vi na internet. Eu quero uma relação profunda, duradoura. Uma relação que marque a minha vida. Que aunque ande sozinho na rua, se o Senhor me falar, eu vou fazer. Oh, Jesus. Aleluia. Oh, te alabamos, Senhor. Oh, te alabamos. Te alabamos. Te adoramos, Senhor. Oh, aleluia.